Com alegria, somos irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Estivemos aqui na sexta-feira, graças a Deus, abençoado. Deus falou conosco e estamos aqui nessa manhã. Hoje, para quem está aqui, meus parabéns. Vamos estudar praticamente mais da metade da carta. Vai ter o privilégio de ter uma visão geral dessa carta, alguns pontos importantíssimos dessa segunda carta. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por tudo, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade em que aqui estamos. Obrigado, Deus, por este momento ímpar. Mais uma vez, Senhor, estamos chegando ao fim de mais um ano e esperando a tua volta, porque a promessa é fiel, a tua palavra é santa, irrefutável, indiscutível. Ó Deus, abençoa maravilhosamente os que estão vindo, Senhor, os que não podem, pela tua graça. Ó Deus, o tempo está fechando, Senhor, mas, Senhor, abençoa os que já estão aqui. Ó Deus, ali os adolescentes que estarão, Senhor, em um evento diferente. Abençoa, esteja ali, fale em cada coração. Também te pedimos, Senhor, as crianças, Deus. Abençoe cada uma, usando as professoras, Senhor, no ambiente de paz, no ambiente de harmonia, no ambiente de aprendizado, Senhor. Que o nós sejam arrancados, Senhor, cascas sejam tiradas, Deus, e que possamos buscar, Senhor, o que chamamos de princípio da sabedoria de Deus, o teu temor, o temor a ti, a tua palavra. Ó Deus, obrigado, meu Pai, por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela homenagem ontem à noite. Ó Deus eterno, tu mereces toda a honra e toda a glória para ti, Senhor. Procuramos fazer um trabalho sério, ó Deus eterno. E, Senhor, ali foi uma maravilha. Deus, aquela formatura do ensino médio. Obrigado por tudo, Senhor. Atribuo para ti tudo, Senhor. Por isso que no início fui logo dando graças a ti, ó Deus, fazendo algo diferente, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te rogamos. Amém. E de pé, vamos abrir já a nossa lição, já começando aqui, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Bom, parabéns aos irmãos, mais uma vez estarão aqui. Guarde bem este ensinamento. Bom, vocês terão uma visão geral, mais da metade do livro de 2 Tessalonicenses. E guarde bem, né? Não temos aquela costume de trazer um caderninho, uma coisa, né? Seria bom a gente começar a ter esse costume de anotar referências e tudo. E seria ideal, né? Ideal. Vamos lá. Esperança em meio às dificuldades. Isso tem tudo a ver com o nosso tempo. 2 Tessalonicenses 2, 16, 17, que não faz parte do texto bíblico, vou ler para os irmãos. Ora, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos chamou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Glória a Deus. Vamos ler. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler 12 versículos da palavra de Deus. Na verdade, 12 versículos é todo o capítulo 1, né? São pequenos capítulos, 12 no primeiro, 17 no segundo, dá 29, e 18, que dá 47 versículos apenas, né? Bem pequenininho essa segunda carta. Vou ler o primeiro e vou ler o segundo até chegar no 12º.
Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graças e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriaremos a vós nas igrejas de Deus. À vista da vossa constância de fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações. E suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, como efeito, estáis sofrendo. Se de fato para com Deus, e ele dele paga a tribulação com a força. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, Se não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado o seu santo, assentará o trono naquele dia, portanto, foi Cristo entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne digno da sua vocação e cumpra com poder com todo o propósito da bondade e obra de Deus. Que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós dê a Ele segundo a graça do nosso Deus e nosso Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, abençoa nossos corações, fala conosco, abençoa o teu servo, pastor Guilherme, que vai nos trazer essa mensagem maravilhosa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. graças a Deus. Graças ao Senhor. Poder sentar. Glória a Jesus. Momento especial. É a nossa penúltima lição desse último trimestre do ano. E que maravilha foi os ensinamentos que temos recebido na ocasião. Próxima revista já está aí à disposição dos irmãos. Estaremos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. Um dos livros interessantes pela forma como Deus se manifestou no chamamento de Ezequiel e das revelações que constam neste maravilhoso livro. Bom, amados, nós vamos ter a nossa aula depois do ofertório. Nós vamos abrir um espaço, a irmã Ruth e irmãs vão estar conduzindo aqui uma premiação para ajudar aqui na obra. E depois então a irmã Ruth vai coordenar aqui essa premiação de uma forma muito clara, muito transparente, segura e confiável. Ela desde a madrugada já se levantando para arrumando as coisas para esse momento acontecer. Esperança em meio às dificuldades, essa é a nossa capa, da nossa lição. O texto está no primeiro capítulo e no segundo capítulo, texto de estudo desta lição. É uma carta pequena e nós vamos ver algumas coisas. Pode passar, irmão. O objetivo da lição: resistir ao sensacionalismo acerca da volta de Jesus. Eu fico muito feliz pelo privilégio que a gente tem de estudar a Bíblia aqui na escola dominical. O interessante é que
as lições que são indicadas pelo nosso currículo, elas não são assim conectadas ao tempo que nós estamos vivendo. Assim, propositalmente. Os autores são diversos, né? Por exemplo, essa nossa lição aqui, ela foi elaborada pelo pastor Ney, juntamente com o pastor Pádua, lá de São José dos Campos. E eles fizeram isso, acho que lá antes, ainda no primeiro semestre deste ano em curso. E o pastor Ney ia para São José se encontrar com o pastor Pádua, e lá eles passavam alguns momentos desenhando, né, escrevendo esta lição. Mas é interessante que estão exatamente no final do ano em que cai esse texto, onde geralmente em épocas de final de ano a gente é bombardeado por muita coisa de Natal, Papai Noel e presentes, e isso e aquilo outro, do paganismo que se tornou cristianizado. Mas também a gente vê tanta gente falando de juízo final, tanta gente falando de coisas, de sinais, de evidências, né? A internet está cheia de documentários sobre atividades vulcânicas, que vai trazer um grande momento para 2026. Outros estão já preocupados com a aproximação de 3 Iacras, vai passar muito perto da Terra, e que pela manobra dele já atestam que não é um cometa natural, tem alguma coisa por trás disso aí. A gente vê também na esfera política, o ano que vem, o ano de eleição, e algumas, entre aspas, autoridades já anunciando aí algum tipo de revolução, e enfim, muitas coisas já previstas, né? A capa da revista Economist para 2026 também traz em desenhos muitas informações que precisam ser estudadas, e que em todas elas está falando sobre o comércio global, sobre guerra, sobre isso, sobre aquilo, sobre geopolítica, sobre economia, e o caos é anunciado. A gente sabe que realmente, enquanto muitos estão tentando conservar a natureza, a gente já sabe dos juízos de Deus. Enquanto uns estão cantando sobre paz, a gente já sabe que a paz ela não é uma ação que vai conduzir a humanidade, mas que a humanidade precisa sentir e ter e receber a paz de Jesus no coração, e o homem não quer isso, o homem não quer essa paz. Então a paz que o homem está pregando aí é uma paz superficial, uma paz que não dura muito, e os conflitos estão aí. Atos terroristas intensificam-se, inclusive na França, o Natal, que é muito celebrado nas ruas de Paris, foram suspensos com medo de ataque terrorista. E em outros lugares também houve um recolhimento, não vai haver festa de Natal nas ruas, com medo de ações terroristas em algumas cidades da Europa. Então há uma especulação muito grande sobre a vinda de Jesus, a vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Enquanto há especulação, a gente percebe que muitos da igreja nem se preparam para isso. Nem mudam, nem se consagram, não se convertem, não mudam de comportamento, não há temor, não jejuam, não consagram, não buscam a Deus, não dobram o joelho em oração. E alguns estão até distraídos, vivendo os mesmos moldes do fulgor, da euforia, do Natal, da prosperidade, da paz, não sei o quê. E assim a gente está vivendo esse clima. Mas é interessante notar que esta lição traz exatamente um rico conselho para todos nós. Então o objetivo da nossa lição: resistir ao sensacionalismo acerca da volta de Jesus. Na época, os tessalônicos, eles já estavam sendo afetados com isso, pois alguém já pregava por lá, havia um zum, um boato muito forte de que Jesus já tinha vindo. Você imagina a confusão gerada na cabeça de alguns crentes. Permanecer na prática do amor fraterno, ou seja, vem pressão, vem perseguição,
mas o nosso amor fraterno, o nosso amor a Deus, o nosso amor entre irmãos não pode esfriar. E nesse amor inclui a paciência aos fracos, inclui ajudar aqueles que não conseguem caminhar ainda com as suas próprias pernas, ter paciência, ter boa palavra, orientar os irmãos, do que rejeitá-los, do que jogá-los fora. Mas também com o cuidado da gente não ficar atrelado aos seus costumes. Nós ensinamos, se eles não aprendem, eu não vou seguir os erros que eles praticam. Então, permanecer na prática do amor fraterno. Terceiro ponto, aprofundar o conhecimento das Escrituras e resistir à ansiedade. Prosseguir no conhecimento, que bom que a gente tem uma escola bíblica dominical, e infelizmente alguns irmãos faltam, não querem, não vêm, acham que não é preciso, mas graças a Deus que estamos aqui. Então, aprofundar é fundamental. Se o hábito do irmão era ler a Bíblia assim de uma forma, leia mais pousadamente, pare, volte, medite, rabisque, faça alguma anotação, faça perguntas para a Bíblia, né? E busque conhecer melhor as Escrituras. Por quê? Porque exatamente o perigo que nós atravessamos hoje é a apostasia. É um dos sinais dos últimos tempos. A apostasia vem trazendo ensinamentos falsos, contrários a Deus, contrários à palavra de Deus, né? E, por exemplo, o Papai Noel. Você imagina, né, quando o Constantino se converte e traz o paganismo com ele e cristianiza alguns costumes do paganismo, e até que depois, mais tarde, criaram essa figura do Papai Noel e atribuem ao Papai Noel características que só há em Deus. Eu lembro que no dia 24 à noite, a mamãe dizia: olha, deixa estar o chinelinho bem assim, debaixo da rede, e o Papai Noel vai chegar e vai colocar o presente ali, o teu presente. E a gente acreditava, irmão, mas olha o perigo desse ensinamento. Papai Noel onipresente, atributo que só é dado a Deus, só Deus tem. Então você imagina Papai Noel entrando em todas as casas, em todos os lares ao mesmo tempo. Olha aí o grande perigo, e como Deus sente isso, né? Da humanidade transferir o seu poder para uma figura que não é Deus. E tem outras coisas ainda mais. Onisciente. Os pais dizendo: o Papai Noel sabe o presente que ele vai te dar. Quer dizer, já pensou esse velhinho de barba branca, vestido de... Aí a Coca-Cola deu essa cor para ele lá em 1920, né? E esse Papai Noel sabe trazer o presente, quer dizer, os pais, né, facilitando essa capacidade, sabe que o filho quer uma bicicleta, então pede para o filho até escrever uma cartinha, tem todo esse processo, inclusive já é politicado esse processo, leva para os correios essa cartinha, lá os funcionários do correio vão ler e conforme as doações eles vão encaminhar aquele presente. E que para a cabeça da criança, que coisa é realmente Deus deu o presente que eu sonhava, o Papai Noel deu o presente que eu sonhava. Então torna-se aí o Papai Noel um ser onisciente, que conhece o coração de todo mundo. Aí também vem a questão de falsos ensinamentos, né? E que as pessoas vão sendo levadas, arrastadas. E já falamos aqui muitas coisas outras, inclusive sobre alguns símbolos do Natal que é praticado aí fora. Para mim é o tempo mais triste, confesso aos irmãos, porque o que falam de Jesus
E o interessante é que Jesus não manda a gente celebrar o nascimento dele. Ele diz assim na ceia, né? Fazer isto em memória de mim, é meu corpo, é meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Então, por nós não atentarmos para conhecer a Bíblia, e olha que esse texto da ceia a gente lê todo mês. Mas ainda tem gente que chega nessa hora se diz, porque o mundo cristão, entre aspas, tem essas práticas, tem essas coisas, e aí todo mundo segue. É por isso que os juízos que estão para vir, conforme o apóstolo diz aqui do dia do Senhor, é coisa muito séria. Então, é por isso que devemos nos aprofundar o conhecimento das Escrituras e resistir à ansiedade. O falso ensino, ele traz uma instabilidade. O falso ensino, ele não firma bem seu coração aos princípios de Deus. O falso ensino, ele dá uma coisa assim só por um momento, mas te enche de dúvidas. O falso ensino, ele não preenche os vazios da tua alma. Eles, pelo contrário, eles te esvaziam. Eles te deixam cegos, com o entendimento tapado, para não compreender as profundezas dos ensinamentos divinos, para que você continue errante, para que você seja rebelde a Deus, para que você seja contrário aos ensinamentos de Deus, para que você tenha práticas pensando que é de boa fé, mas que na verdade está praticando coisas contra os princípios divinos. Então eu fico maravilhado de que as nossas lições, elas trazem pontos, elementos que parece é o que nós precisamos ouvir, é o que nós precisamos seguir, é o que nós precisamos pôr em prática, é o que nós precisamos estar preparados. E para estar preparado nesse tempo de muita confusão, é aprofundar o conhecimento das Escrituras e resistir à ansiedade. Essa ansiedade leva por conta não só esse sentimento que a gente tem perante algumas coisas que não falta, não chega, a gente não consegue, mas às vezes na especulação do que será, como será, por que não isso, por que não aquilo, por que assim, por que assado, isso gera uma ansiedade. E a ansiedade nesse ponto, que abala a fé, que mexe no lado espiritual, traz confusão e prejuízo para a nossa vida com Deus. Próxima lição. A nossa estrutura da nossa lição tem essa introdução. E sobre a carta, autoria e data, conteúdo, propósito. Então nós temos aqui esses pontos elementares. Gratidão e esperança é o segundo tópico, com crescimento saudável, justiça divina, oração e propósito. O terceiro tópico, o homem da iniquidade, dia do Senhor, mistério da iniquidade e a exortação. E encerra então esses 2 capítulos que nós estamos tocando nesta manhã. Próximo. Ali naquele quadro vermelho eu ampliei para cá, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Esse foi o caminho do apóstolo Paulo na sua segunda viagem, e que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 a 10, eu acho. E ali está a entrada dele, né? Olha, Filipos, depois vem Antípolis, Tessalônica, Bereia, e aí ele vem para Atenas, Corinto e volta para Éfeso. Então, esse percurso do missionário, do apóstolo, e fundando essas igrejas e pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo. A cidade de Tessalônica é assim vive lado a lado as edificações antigas, né? As escavações que mostram como era Tessalônica naquele tempo, e bem no meio do terreno está lá uma mega metrópole, uma cidade muito bonita, né? A beira-mar, cidade linda, e ali preservam, né, algumas edificações do passado, de fortalezas, de castelos, e escavações mostram partes da cidade. Tem vários pontos da cidade em que a arqueologia vem descobrindo toda essa história do passado de Tessalônica. É uma região muito bonita.
Próximo slide. A datação dessa carta, mais ou menos por volta de 50 a 51 depois de Cristo, e durante a sua segunda viagem missionária, tornando um dos pontos que o apóstolo tratou de escrever algumas lições, algumas orientações para encorajar os cristãos na Macedônia. Aquela região ainda era Macedônia na época, depois hoje agora é Grécia. E também escreveu a segunda carta, aquela ali a primeira, a segunda carta, aos Tessalonicenses por volta do ano 51. Então, uma diferença de datas, que a primeira carta foi escrita esse ano entre 50 e 51, e a segunda carta não demorou muito tempo, talvez um ano depois, o apóstolo resolve escrever. É interessante que as cartas às igrejas eram ensinamentos para corrigir e adequar a vida dos novos crentes, dos novos cristãos, à realidade de Deus. Por exemplo, aos romanos, logo ali no centro do império, foi necessário escrever sobre a graça, sobre a fé, sobre a justificação, tal em razão do peso religioso pagano que existia sobre a sede do império, Roma. Aos coríntios, já foi uma igreja que precisava ser trabalhada, mas que também foi uma igreja que experimentou muito fortemente o derramar do Espírito Santo. E a gente vê então como o apóstolo teve o cuidado de trazer informações especiais quanto ao uso dos dons espirituais. Aos Gálatas, uma igreja tinha alguns problemas de costumes e hábitos que as pessoas tinham assim princípios carnais de viver, modo de vida de viver muito carnal. Então o apóstolo escreve a orientação de como deve ser a vida de um cristão, e então ele apresenta as obras da carne e também o fruto do Espírito para que os irmãos pudessem andar na presença de Deus. Quando chega a Éfeso, ali também tinha um peso religioso pagão muito grande, e é preciso então orientar os irmãos. Uma mega cidade e multicultural, e tradições estranhas, e até mesmo o conceito de família, e por isso o apóstolo teve que escrever uma carta mostrando sobre as ações de principados, potestades, mas também mostrando o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, que devia ser diferente, devia ser agora num padrão divino, e igreja muito abençoada de Éfeso. E depois vem ao Colossenses, também uma igreja muito preparada, mas o apóstolo deseja que eles cresçam no pleno conhecimento e tenham uma maturidade muito forte, né? E sejam espiritualmente fortes, inabaláveis. E vem então a Tessalonicenses. Tessalonicenses era um grupo muito dedicado, começou a ter interesse pelos estudos da profecia, do futuro, ao ponto que foi necessário o apóstolo falar sobre a vida de Jesus, e que nós já vimos na primeira carta. Um detalhe muito riquíssimo, que só nessa carta possui. Você não encontra em Apocalipse, você não encontra em outros livros do Novo Testamento, mas que alinha-se aos ensinamentos de Jesus sobre o tema. Então foi aí que o apóstolo fala sobre a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja e a vida de Jesus. Mas parece que ficou alguma coisa ainda no ar que precisava ainda de esclarecimento, e aí a razão da segunda carta, onde o apóstolo vai falar, pode passar, irmão, vai falar sobre o homem da iniquidade, quem será o anticristo, como ele vai surgir, e qual o tempo desse surgimento, como vai acontecer e tal. Então Paulo traz essas informações muito importantes para associar com o que ele já tinha escrito na primeira carta. Por isso que eu acho que foi necessário escrever essa carta o mais rápido possível.
É interessante notar que as duas cartas, elas começam, parece que com a mesma apresentação, indicando que o apóstolo estava bem acompanhado por irmãos, e certamente a carta foi escrita por informações que eles trouxeram ao apóstolo, e o apóstolo conversando com eles e escrevendo então cada detalhe dessa carta. Por isso, nas duas cartas está assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai de nosso Senhor Cristo, graça e paz. Também na segunda carta ele fala a mesma coisa: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em vossa oração sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da pregação, da força do vosso amor e da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente tem um problema, né? Não é do irmão que está aqui nos ajudando, mas é o pessoal que às vezes mexe no computador ou desalinha, sai do quadro, e aí nós estamos perdendo alguns textos para lateral. É só assim. E na segunda carta ele traz também essa palavra: graça e paz a vós outros, da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, que coisa, né, interessante que o apóstolo observa e registra na primeira e na segunda carta. Uma igreja muito exemplar, uma igreja unida, uma igreja disposta a aprender e a crescer e a expressar o amor a Deus, também cuidando das pessoas, né? O amor ao próximo. E era interessante que esse amor, ele parece que tinha um progresso a cada fase da vida da igreja, e aumentando esse amor, E isso me mostra quão consagrada era essa igreja, porque o que a gente percebe às vezes em igrejas que vão crescendo, ela cresce em quantidade, mas vai diminuindo em qualidade. Ela cresce em número de pessoas, mas vai diminuindo em amor. Cresce em número de pessoas, mas vai também diminuindo em fé por causa da corrupção. Então, a igreja em Tessalônica recebe esse elogio do apóstolo por esse crescimento que vem aumentando. Próximo slide, por favor. Os capítulos que a gente percebe aqui, nos dois primeiros capítulos, tem a ação de graça, proceder do apóstolo na missão, proceder fiel dos Tessalonicenses, o interesse de Paulo pelos irmãos. Isso aqui é a primeira carta. E Paulo envia Timóteo e recebeu boas notícias, por isso que Timóteo está naquela lista, Paulo, Silvano e Timóteo, né? Então, exortação e prática da santidade, exortação e prática do amor fraternal, a situação dos mortos em Cristo e o dia do Senhor, a vida do Senhor, e é certa e repentina, a necessidade de vigilância, alguns preceitos e a bênção final. Na segunda carta, os temas já foram mais reduzidos: ação de graças, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota, ação de graças e exortações. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, a exortação à prática a prática de vários deveres cristãos, pessoais e coletivos, e a saudação final. Então dá bem para entender que a segunda carta vem ainda dar mais informações sobre a vinda do Senhor, que o apóstolo já tinha falado na primeira carta.
mas ele não abre mão de dar alguns conselhos e algumas instruções para que os irmãos pudessem agradar a Deus. Próximo slide, meu amado. Então, o conteúdo desta carta, a autoria e data, é o que nós já falamos, entre os anos 50 e 51, ou que foi talvez a primeira carta, e logo a um ano depois, talvez no ano 5. Se a primeira carta foi feita no ano 50, a segunda foi no ano 51. Então está muito próximo. O conteúdo está lá em capítulo 2, versículo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito ou por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, segundo tenha chegado, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Para o judeu, pastor Cláudio, quando fala dia do Senhor, o negócio é de arrepiar. É de arrepiar. É dia de vingança. É dia de vingança. E o negócio é feio. Quando chegou o dia do Senhor para Sodoma e Gomorra, a gente já sabe o que aconteceu. Jeremias, ele foi aliás, o profeta Joel, também Jeremias, mas o profeta Joel, ele trouxe assim, palavras muito fortes, e ele diz no capítulo 2, primeiro versículo: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. E vocês sabem quem foi o executor do dia do Senhor sobre Judá naqueles dias? Foi Nabucodonosor, e o negócio não foi brincadeira, né? Então, sempre quando nós lemos nos profetas algo referente ao dia do Senhor, o negócio é feio, o negócio é devastador, o negócio é horrível. É por isso que Jesus, ele fala em Mateus, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Mateus. Glória a Deus. Chegando. Jesus fala sobre esse dia assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Que coisa! Chegar o dia do Senhor, amados, vai ser um tempo em que a população tem 24 horas para fugir. Os anjos tiveram que tirar Ló e sua família rapidinho de Sodoma. Irmão, não tem nenhuma alteração quando Deus decidiu, chegou o dia. Não existe nenhum tipo de intervenção para adiar, espera mais um pouquinho, não tem. O mau cheiro do pecado chega nas narinas de Deus e Deus vem com juízo. Deus vem com castigo. E então o apóstolo Paulo está dando esse ponto-chave nessa carta: e não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito ou por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E é por isso que Paulo vai ter que dar alguns detalhes sobre o que vai acontecer antes desse dia, né? Para deixar os irmãos bem entendidos com o timeline dos acontecimentos, da linha do tempo,
do que vai acontecer. Então, não podemos nos demover, sair da posição, aceitar algum tipo de ensinamento falso, sem procurar nas Escrituras se é ou não é. É por isso que é preciso se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Não podemos ser analfabetos em relação à Bíblia. A gente precisa ler e ler e ler. E quero vos dizer, amados, que não pese sobre a sua costa a necessidade de conhecer uma biblioteca e tantos outros assuntos para entender a Bíblia, né? E tantos outros meios para compreender as Sagradas Escrituras. Se você tem um coração sensível, um coração quebrantado, um coração disposto para aprender, o Espírito Santo vai falar com você através das Escrituras. Essa é a experiência que eu tenho fortemente lá na minha mesinha, na minha sala de jantar. Sento ali, pego um livrozinho velho só para buscar alguma referência de apoio, mas a Bíblia é o centro da pesquisa e ela explica a própria Bíblia. E aí a gente vai compreendendo, vai se tendo uma noção para que quando vierem os falsos ensinamentos, a gente está preparado. A gente não vai se mover. Então, por exemplo, só com esse problema que tivemos no centenário, muitos irmãos tiveram a cabeça alterada e falaram, e gritaram, e saíram gritando, foram para outras denominações. Só por causa disso. Agora imagine quando vier uma pressão do Estado, como esses irmãos vão talvez se alinhar a uma igreja oficial. A igreja oficial do Estado. Vamos viver o mesmo histórico do Constantino. Quando o Estado quer trazer a religião para junto de si, ele vai impor condições. Ele vai dizer, olha, isso que está na Bíblia você não pode pregar. Já acontece hoje na Irlanda e na Inglaterra. Alguns pastores estão sendo presos por falar sobre gêneros. Isso aqui você não pode falar. Hoje está sendo obrigatório professores de criança terem um atestado da polícia por causa de violências de algumas pessoas na igreja com relação à pedofilia. Então o Estado ele vai ter esse controle sobre a igreja. Não é o controle social, mas também espiritual. Vai trazer linhas de pensamentos que os grandes líderes, para não perder a força e o poder que têm, vão levar a igreja a ter que cumprir com essas obrigações. Então algumas coisas a igreja não vai poder tocar, não vai poder pregar. Então você imagina alguns irmãos, tantos irmãos que vão se alinhar para permanecer nesse quadro. É por isso que o meu coração está sentindo muito sobre remanescentes e escolhidos. Remanescentes e escolhidos. E estou chegando a uma conclusão que os escolhidos estão tendo uma percepção espiritual muito forte. Não é qualquer culto que mexe com o coração de um escolhido. E às vezes o escolhido sai do culto muito triste, não pela sua salvação, nem com Deus, mas pelo estado como as coisas estão indo. E o remanescente é aquele que guarda, aquele que vive. É por isso que eu digo que a igreja de Filadélfia foi um tempo em que o Senhor cumpriu já com a sua palavra. Assim como guardaste as palavras da minha paciência, eu te guardarei da tribulação que há de vir. A geração de Filadélfia são os irmãos que já foram. Irmãos que já foram, irmãos que não tiveram a chance e graças a Deus não puderam ver
que numa igreja tem uma mulher que é sapatão, trabalha na igreja, dá ordem na igreja, e que tomou a esposa de um pastor e está vivendo com ela e continua trabalhando na igreja. É interessante estudar no gráfico que eu até falava no francês. O Estado, quando o rei Mário chega para adorar o Senhor, o estudo Herodes, e Herodes se comunica com os profetas, com o sacerdócio, né? Sim. Ou seja, eles tinham a palavra, tinham o ensinamento, mas não tinham o discernimento espiritual. Exato. E aí a gente percebe que o Senhor se revela a esses 3 pastores que estavam vigiando. Exatamente. Então eles não tinham todo esse conteúdo teológico, Sim. mas tinham a acessibilidade do Espírito Santo, Sim. na comunhão, e ali eles realmente são orientados por Deus. Exatamente. Ou seja, longe de toda essa estruturação, Sim, e glória. essa coisa, né? E eles são aqueles que vão. É por isso que os escolhidos são simples, são humildes, são pacientes, têm fé, sensibilidade e ouvir a voz de Deus. E a estrutura de Deus tinha tudo. Tinha cátedra, tinha tecnologia, tinha livros, tinha profecia. E hoje nós podemos ver, por exemplo, que tem tudo, tem a tecnologia, tem a informação, tem a meios de comunicação. Sim. Mas, formando esse seu papel, parece que a gente vai entrar num tempo realmente que a comunicação vai ser espiritual. Sim. Eu penso assim, em olhar, Sim. né? Dos apóstolos, do Espírito Santo delegado, Sim. porque não pode ser algo público, porque essa seleção não está Bem, preparada. exatamente. Vai ser algo, digamos, velado. Uma infiltração do Espírito Santo em meio a tudo isso. Sim, sim, sim. É por isso que o apóstolo Paulo está tratando disso com os irmãos, né? Olha, irmãos, a vinda do Senhor ainda não aconteceu, ela ainda vai acontecer. Mas que vocês estejam preparados, prontos, tendo conhecimento das Escrituras, e que o vosso crescimento aumente mais, leia mais a Bíblia, busque mais de Deus, ouça a voz de Deus, prepare-se espiritualmente, tenha por base aquela palavra forte de Jesus. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Minha vontade, minhas ideias, meu querer, meu projeto, meu propósito, meu caminho, meu gosto. Renunciar a tudo isso. Porque se eu deixar que essas coisas me conduzam, eu estou frito. Aí não se prega mais o 1 Coríntios 6:9. Sim. Sobre efeminado. Sim, sim. Não se Isso. prega mais Isso não. Inclusive, como a instituição que trabalha essa questão de traduções de Bíblias e tem uma bandeira universal e católicos e tal, por exemplo, eu, na Sociedade Bíblica na Eslovênia, fica dentro de uma igreja católica. E tem os bispos e padres que fazem parte. Aí, inclusive em Londres e tal. Aqui que parece que ficou mais concentrado os evangélicos. Né? Mas eles estão trabalhando em traduções, já tem algumas traduções da Bíblia que não tem mais a palavra efeminado. Já foi tirado. Então, a gente está vivendo esses tempos que precisamos. Eu estou guardando, eu comprei um livrozinho que diz, é um livro de Salmos, e que diz, por ser pequenino, muito prático, estou ali na rede, pego assim, uma lida. Mas como a gente já está acostumado a ler a Bíblia, a gente encontra algumas palavras que não combinam. Impressionante como já mudou. Ali eu vou para minhas Bíblias antigas. Opa, aqui está escrito diferente. Alguns escritos meus eu faço questão de botar o que está numa versão e o que está na outra, para que os irmãos possam fazer uma comparação. Mas que já estão alterando os textos da Bíblia, já estão. Irmão, o sistema é super organizado. Super. Isso não é de agora, já estão trabalhando há muito tempo. O propósito
dessa segunda carta. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Enquanto na primeira, Paulo está dizendo, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístola, por textos nossos, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Mas agora ele está mostrando o propósito real dessa carta. Permanecei firmes e guardai as tradições. Aí a gente tem assim uma série de coisas que às vezes a gente até combate certas tradições, né? Então tem tradições que não são boas, né? Tem tradições que não são boas. Tem tradições que nós precisamos conservar. Por exemplo, a nossa exposição como filhos de Deus. A tradição antiga nos mostra como os irmãos se vestiam, como as mulheres se vestiam. E hoje a gente está vendo algo assim estarrecedor. Às vezes a gente está no culto e em adoração, aí uma moça se levanta na frente da gente, mas a roupa dela, ela vem de uma academia. Parece que ela saiu da academia e foi para o culto. Com aquelas roupas bem coladas. O meu cunhado diz que vai tratar os olhos na academia. Eu digo, mas por que tu não vai no oculista? Já pensou? Então, amados, estamos vivendo assim, né? Então, por exemplo, estão trazendo tradições do mundo para dentro da igreja. Por exemplo, em junho tem a festa de São João. Então, eu estive numa igreja em São José dos Campos, que eu fiquei numa escola dominical, as luzes eram escuras, aquelas luzes roxas, e estava assim armado, tipo uma coisa assim de um altar com as comidas típicas da época, né? E os irmãos com chapéuzinho de palha, todos, homens e mulheres, com camisa, com desenhos quadrados, né? Aqueles camisa de vaqueiro, jeans, bota, e muitas bandeirinhas daquela que o pessoal enfeita os arraiais dentro do templo. E lá louvando a Senhor com aqueles hinos, esses hinos que a gente canta por aí. É por isso que às vezes o remanescente que está assistindo o culto, um escolhido, não entra, a presença de Deus não chega, ele não sente por causa, o culto não está sendo para Deus. Alguns elementos que estão introduzindo no culto não agradam e afastam a presença de Deus. Então fica um negócio muito para tocar apenas a emoção, mas não toca o coração. Então o apóstolo Paulo está dando essa orientação, o propósito principal dessa segunda carta, né? Permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas. Então, se a fé daqueles irmãos no passado os levou a um estado de cuidado, de zelo, e agora a gente vive totalmente diferente daquele princípio que eles viveram. E aí vem a questão, o Deus que eles serviam não é o mesmo que a gente serve hoje? Deus mudou seus princípios. E aí a gente vê como a gente foi agredido facilmente com aquela expressão, não tem nada a ver. Os neopentecostais foram crescendo, trazendo suas bandeiras, e aí a gente vê como as coisas estão fluindo hoje. Esses dias agora tem uma denominação aí que está fazendo a campanha das águas do Mar da Galileia. Traga a sua garrafa, nós vamos orar. É a campanha do Mar da Galileia, das águas do Mar da Galileia. Aí, meu Deus, que puro tem nas águas do Mar da Galileia? Por quê? Então foram introduzidas novidades e o povo vai
puxando a fé e tal, e recebe milagre, e aí vai dizer, é verdade, eu fiz a campanha das águas do mar da Galileia, levei a minha garrafinha e estou bebendo aqui e tal. Mas os caras inventam as coisas. Por isso o apóstolo está dando esse propósito. Próximo tema, por favor. Gratidão e esperança, crescimento saudável. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé, em meio das vossas perseguições e das tribulações que suportai. Quer dizer, os irmãos estavam sofrendo perseguição, não era fácil ser cristão na época, em qualquer ambiente, embora a igreja tão saudável, mas sofria perseguição. E essa é a glória da igreja em Tessalônica, que sofre perseguição e não perde a glória. Sofre perseguição, mas não perde o nível espiritual. Sofre perseguição, mas ainda produz um crescimento. Sofre perseguição, mas se expõe e ainda manda os outros, né? Irmãos, já pensou uma perseguição forte e os crentes forem espalhados e a gente tem que viver no secreto como são chineses? Como pode se exercitar a comunhão, o amor, a compaixão? Não, meu filho, não vá levar esse arroz lá na casa do irmão Cláudio, porque se verem você, vão pegar você no meio do caminho. Então olha aí, bloqueia a ação, a comunhão, né? O amor ao próximo. A justiça divina. A justiça divina está aí no primeiro capítulo, né, da carta, do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler para o irmão não ter que sair aí da tela. Mas diz assim o texto. Nós lemos, fizemos essa leitura com o pastor Cláudio. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, ao tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Olha aqui o peso, se tornar digno do reino de Deus. Quem desobedece pode ser digno do reino de Deus. Quem se porta inconvenientemente pode ser digno do reino de Deus. Quem é fofoqueiro, quem é mal agradecido, quem é ingrato, quem é hipócrita, quem é violento no lar, quem bate na esposa, quem grita com os filhos, maltrata os filhos, é digno do reino de Deus. Quem maltrata os empregados, quem persegue um porque tem inveja do cargo que ele tem e vai fazer de tudo para puxar o seu tapete. Então a instrução do apóstolo, ele estava dizendo isso, que agora a gente tem que estar muito atento, porque o dia do Senhor está chegando e o reto juízo de Deus vai acontecer, mas quando Deus começar o juízo, deve achar nós como dignos do seu reino. Como a gente viu o pastor Fábio pregando aqui na quarta-feira, né? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Olha só, amados, como a gente precisa andar de forma de expressar essa dignidade. Será que eu sou digno do reino? Aí continua, o 5 ao 10. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então é justo a vingança de Deus sobre aqueles que nos atribulam, mas
vai ser um alívio quando acontecer o arrebatamento, quando Jesus vier buscar a igreja. E como aqui está falando para um público muito ligado a Israel, né? A Israel, a igreja era formada por judeus e gentios, né? Então, como Israel é o centro, como Jerusalém é a cidade de Deus, então como o anticristo vai fazer toda aquela arruaça em Jerusalém, então lá vai começar o dia do Senhor. E por isso que Jesus diz: vocês têm 24 horas para fugir daí, e não volte para buscar coisa alguma em casa. Então, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto, tendo crido entre vós o nosso testemunho. Aí está o apóstolo trazendo mais informações. Aí depois vem a oração e o propósito. São 2 versículos do capítulo 1 e diz assim, né? Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação, e cumpra com poder todo o propósito e bondade da obra de fé. Que maravilha, que glória! Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Então é nessa forma que nós estamos vivendo esses momentos especiais, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que a necessidade de Paulo estava na esperança dele que Jesus fosse voltar naqueles dias. Sim. De necessidade do cristão. Né? Uhum. E os seus escritos exatamente dão esse entendimento. Quando a gente percebe nesse texto, né, de Paulo, por que Paulo tinha uma vida tão densa? Prisões. Pois é, prisões, tribulações, perseguições, isso. E a mensagem dele, tudo contrário a isso, né? Mensagem de amor, de paz. Eu vou vencer, eu sou mais que vencedor, né? Tudo pode seguir me fortalece. Aí esse texto é interessante porque liga essa vida dele de intensidade íntima com Deus, porque ele aguardava Jesus a qualquer momento. Por isso que no versículo 7 ele diz, né? O alívio está vindo, os atribulados, o alívio está vindo quando ele se manifestar. É por isso que mantinha ele, né, nessa vida intensa de intimidade com Deus. E eu acho que essa é a força Que nos sustenta. Nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, nos momentos até de perseguição, é saber que nós somos dele. não só a E ele, tribulação vai cessar, mas o descanso. E o descanso é certo. O descanso é certo. Eita, interessante. Glória a Deus. Inclusive, essa palavra descanso dá uma mensagem para a gente estudar Gênesis, né? E no 7º dia, descanso entra no meu descanso. É a proposta de Deus, é descanso para a gente. Descansou não porque estava cansado. Tinha terminado. É porque terminou aquele projeto. Glória a Jesus. Próximo, por favor. Já o nosso segundo tópico, né? Não, já é a terceira. O homem da iniquidade, o dia do Senhor. Então, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos derrubais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo esperava o dia do Senhor para logo, mas não, ainda não chegou. Ele ainda vai vir. Então temos aqui algumas outras referências. O mistério da iniquidade, capítulo 2 de Tessalonicenses, nós vamos ver aqui para o irmão não sair da tela ali. Então, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, 2 pontos aqui interessantes. Primeiro vem o clima, a onda, a moda, o momento, a apostasia. E se você for ver à luz da história, a apostasia não demorou muito, né? Acho que foi no ano 300 que Constantino se converteu. De lá para cá, a coisa começou a acontecer sobre a igreja. Apostasia. Depois será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí nós temos várias referências de apoio sobre esse episódio, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. O apóstolo Paulo, talvez ocupadíssimo, só preferiu trazer só essas informações, mas outros textos da Bíblia nos falam, profeta Daniel, capítulo 9, o anticristo vai fazer uma aliança, ele vai promulgar a paz, ele vai interferir muito nessa geopolítica, na vida econômica global, e algumas regiões vão sofrer logo o seu domínio, outras vão sofrer mais distante pela distância geográfica, mas ele é capaz que ele seja facilitador na relação entre Israel e o mundo islâmico e permita a reconstrução do terceiro templo, que é a construção do templo, mas é a reconstrução de um templo que foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E vai ser o facilitador de tudo isso. E o terceiro templo vai ser erguido, vai acontecer os rituais ordenados pela lei de Moisés, porque os judeus ainda vivem na antiga aliança, Nós estamos na aliança com Jesus. Então, Jesus foi o substituto daquele sacrifício que era ensinado na lei de Moisés. Aí, o anticristo, como facilitador, ele vai ganhar muita confiança, Mas ele vai começar a editar algumas coisas que vai mudar o sacrifício, ele vai mudar algumas coisas do calendário, ele vai começar a mudar algumas coisas do calendário. Por exemplo, como o espírito do anticristo já atua, aí a gente vê, por exemplo, em alguns governos, por exemplo, Dia dos Pais. O governo quer acabar com esse negócio de Dia dos Pais. Dia das Mães, o governo quer acabar com esse negócio, Dia das Mães. O governo fala, olha, família e religião são coisas do passado. Então já dá para a gente prever que mudanças esse anticristo vai fazer no quadro religioso. E pasmem, já começou. O líder da Igreja Católica já se reúne com líderes dos ortodoxos, dos islâmicos, para concentrar um esforço em que venha tirar os elementos que hoje separam essas religiões. Olha aí a apostasia. Para que haja paz. Porque todo mundo diz que não temos paz hoje, não é por questões políticas, não é por questões isso ou aquilo outro,
mas é por causa da religião. Por exemplo, o mundo que é contrário à natureza de Deus acha que nós somos o causador de muita encrenca, porque a gente prega contra a ideologia. Então tem que tirar esse quadro de religião assim, desse jeito, para que as coisas sejam toleradas, aceitas. Só que é contra Deus. Por isso é apostasia. Por isso é apostasia. Então, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém o homem da iniquidade é o Espírito Santo que está tomando conta da igreja. O Espírito Santo é o responsável para nos convencer dos nossos erros e nos levar ao arrependimento, para a gente não perder a graça de Deus. O Espírito Santo nos ensina, nos convence, nos consola, nos aperfeiçoa, nos santifica, faz a gente viver o sacrifício da justificação, faz a gente ter um poder para a gente andar como filhos de Deus. Ou seja, faz a gente ter cabeça de filho de Deus. E agora eu não quero mais o pecado, porque eu sou filho de Deus. Então o anticristo vem e vai entrar no templo. E quando, depois de 3 anos e meio de confiança, ele vai se assentar no templo e exigir adoração como se fosse Deus. E aí que vai ser, aí que vem aquilo que Jesus diz: olha, vocês têm 24 horas para sair de Jerusalém. Corram, não olhem para trás, como os anjos fizeram com a família de Ló. Não volte atrás para pegar coisa nenhuma. Se estiver no campo, nem pense em voltar para casa. Saia logo do campo, vai embora. Porque aí vai começar a vir muitas coisas, não sei se grandes terremotos, estrelas caindo do céu, meteoritos caindo para... Eu sei que vai ser um alvoroço. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acreditaram, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Primeiro capítulo aos Romanos, o apóstolo Paulo fala exatamente desse estado, dessa realidade dos homens. E para finalizar, já passamos 20 minutos. Para finalizar, a ação de graças e exortação. E encerraremos na próxima aula o 3º capítulo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É por isso que eu estou levantando a bandeira aqui, remanescente e escolhidos. E olha, meu irmão, quanto pesa a gente ser escolhido. Se você for ver a sua história, até o seu nascimento, até o dia que você nasceu de novo, ou seja, que você aceitou a Jesus Cristo, como era a sua história? Como era a sua vida? Como você vivia? Como você andava? Como era a sua cabeça? Mas escolhido, meu Deus, aí pesa demais. Não sou digno, Senhor, mas Ele escolheu, Ele nos amou. Não é uma escolha assim direta, pessoal, que aí
Deus seria injusto com toda a humanidade. Mas Ele escolheu o homem para ser diferente. Ele escolheu o homem para ser filho dele. Ele escolheu o homem para ter comunhão com Ele. Agora, os que aceitarem viverão nessa escolha. Os que não aceitarem, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado. Para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes. E agora vem a recomendação: eu sou escolhido, não posso vacilar, não posso fraquejar, não posso voltar atrás, não posso me desviar, não posso ceder à tentação, não posso sair do caminho. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístolas nossas. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Como escolhido, bom trabalho, boa palavra, cabeça no lugar, inteligência, sabedoria, não vive à base de ignorância, não vive à base de outros pensamentos vis, é sério, é forte, é nobre, é filho de Deus, tem valores eternos no seu coração, vive princípios eternos, vive princípios de Deus, se porta com dignidade, sabendo que está a caminho, que faz parte do reino. Então, amados, que lição poderosa, e estejamos preparados. Se 2026 muitos profetas estão falando tanta coisa, a gente sabe o que vai acontecer pela Bíblia. A gente sabe o que vai acontecer. Alguém até quer profetizar para depois ser crido como profeta. Quando tem esse engodo do coração, querer ser famoso, querer ser profeta, aí é preocupante, mas o profeta que nós temos é a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo confirma a palavra de Deus. Amado Deus, abençoa o nosso coração com esta palavra e nos ajuda a viver este tempo tão perigoso, esse tempo tão ruim, esse tempo de apostasia, esse tempo de tentações, esse tempo de perseguições, esse tempo de angústias. Mas dá firmeza ao nosso coração, Senhor. Esconde-nos debaixo da sombra de tuas asas. Nos guarda o coração, Senhor. Nos ajuda a manter a fé, a pureza, a boa consciência, Senhor. Nos ajuda a te servir com boa palavra, com um bom pensamento, com amor, Pai bendito, e consolado sempre, com eterna consolação, pela presença do teu Espírito, que não falha um minuto sequer, Senhor. Pai, em nome do Senhor, nos guarda e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quem está feliz? Amém. Amém? Palavra, né? Quem veio, ganhou muito. Nesta manhã, tivemos uma noção maravilhosa, sintética aí do 1º, 2º Tessalonicenses 1 e 2. E interessante que essa referência aí que eu estava vendo, olhando, disse: a nossa reunião com ele, que intimidade Paulo tinha. A nossa reunião com ele, né? Eu acredito que essa reunião vai acontecer logo no arrebatamento, né? Logo no arrebatamento. Alguns defendem que será logo depois desse segundo céu. Bom, quando acontecer o arrebatamento da primeira fase da segunda vinda, Jesus estará lá e vai ter essa reunião.
a nossa reunião com Ele. É isso que sustentava o ministério do apóstolo Paulo. Depois você lê em casa, faça uma leitura. Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre arrebatamento. E depois esse 2 Tessalonicenses capítulo 2, começando no 1 e no 2, compara. Parece ali interessante demais e o Espírito Santo vai com certeza nos dar uma boa interpretação. Ele começou lá e aqui ele vai estar esmiuçando, explicando esse momento, tá? E guarde bem isso. Deve acontecer duas coisas para que Jesus volte. Duas coisas. Aí tem o momento da segunda fase, está ligado juntamente com isso, a aparição do anticristo e a apostasia. São dois momentos em que tem que acontecer antes. Vamos louvar o Senhor, guarde bem, e aqui já está a lição, já está com lições aqui, Ezequiel, não falte. Oramos a Deus para que nossos professores, vamos só diminuir a quantidade de mestres para essa lição, com todo o respeito a todos os que lecionam aqui na escola dominical, mas como é um livro bem simbólico, cheio de simbologia, bem complexo, bom, nós procuramos selecionar os pastores para a gente trabalhar este livro. E se você quiser aprender mais, não perca nenhuma lição. Eu sei que o início é um pouco complicado, em detrimento das férias, alguns já estão viajando, enfim. Janeiro é um mês bem atípico, né? Mas quem puder acompanhar direitinho, estaremos, já fiz a separação aqui dos mestres, e vamos já colocar no nosso grupo daqui a pouco, certo? Para que já possam ir estudando desde já pela importância de igual modo desse livro de Ezequiel. É um livro bastante rico, né? Tem conhecimento, e pouca gente prega sobre Ezequiel, senão algumas partes bem isoladas. Vamos estudar todo o livro, bom? Todo o livro. E Deus abençoe. Curve a sua cabeça, oremos pelas ofertas. E bom, Ricardo, pode cantar um hino para nós aqui e para Jesus, e vamos recolher aos dízimos e ofertas, e depois a irmã Ruth, a missionária Ruth, estará com a oportunidade. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por esta lição. Que lição maravilhosa, Senhor. Espírito Santo, tu és o verdadeiro intérprete deste livro sagrado, livro misterioso, porém, para nós revelar, Senhor, o necessário para a gente viver na esperança da tua vinda maravilhosa. Abençoe cada um de nós, que nessa manhã, com certeza, crescemos um pouquinho mais. Confesso, Senhor, sem hipocrisia, no coração, que aprendemos um pouco mais, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Dai-nos a tua graça, e nesse momento abençoa a todos, abrindo, Senhor, o celeiro do céu. Ó Deus, recompensa a cada um, meu Pai, não deixe faltar, e dê o necessário, Senhor, em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Aleluia. Abrir nossas Bíblias aqui, pedido da revista, né? 304, para a honra e glória do Senhor Jesus. 304. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar.
brechas traspassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, pode a noite escura ser, não servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz fez-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grande amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome. Irmã Ruth, com a palavra. Aleluia. Santo é teu nome. Aleluia. Santo é teu nome. A paz do Senhor, amados irmãos. A paz do Senhor. Que bom é estar aqui na casa do Senhor. Bem, nós íamos fazer o nosso sorteio agora de manhã, mas muitos faltaram, né? A Selma, a família da irmã Rosa, que assinaram 5, essas coisas. Então, eu vou deixar para a noite, tá? O sorteio da noite. Se não vier, vai concorrer os que tiverem, tá? E outra coisa, irmão, dia 25, que é o aniversário da nossa igreja, e outra coisa a mais que a gente está fazendo aí, que a gente não pode dizer, então, nós vamos fazer uma festinha, né? Então já tem muitos participadores, mas nós estamos pedindo para
cooperação da igreja. Você sabe, quando se fala em festa, cantada, as pessoas trazem sempre um amigo, um visitante para assistir. Então, para a gente não ficar esperando eles saírem da igreja, que fica feio, então se cada qual trouxer um prato, para todos participarem da mesa, será legal. Será bem aceito a data que nós estamos comemorando, não é? Então nós já temos pessoas que estão dando de bom agrado, então será assim feio a gente despachar as pessoas que venham participar. Então, para que todos possam participar, nós contamos com a participação de todos, né? Cada qual traga um prato, refrigerante, quem não puder, como essa época a gente tem muito gasto, isso é verdadeiro, né? É presente para um, é uma coisa para outro, então tem. Quem não puder, traga 2 frutas, maçã, pera, um coco, para que a nossa mesa fique bem bonita, porque é assim que a gente deve comer. Aquilo que seja agradável, bom e bonito aos nossos olhos também, e para o corpo. Amém? Todos estão ouvindo e aceitam. Praticamente todos que estão aqui já estão cooperando. Nós já agradecemos. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Então, à noite, não esqueçam. Vai ser... O sorteio vai acontecer, tá? Porque eu já quero ficar livre para não pensar em sorteio, só pensar naquilo que eu vou fazer e o que a gente está de acordo ali atrás. Graças a Deus já está tudo organizado para que nós possamos ter uma festa maravilhosa. Muito obrigada a todos. Amém. Querido, essa música está em espanhol, mas canta exatamente a visão de Ezequiel. O seu chamamento, muitas figuras que a gente vai ter que estudar para compreender, mas são visões gloriosas. E é interessante notar que esses profetas, considerados profetas maiores, porque profetizaram por um longo espaço de tempo, Isaías, Jeremias e Ezequiel, parece que eles foram chamados e começaram o ministério com 30 anos. A mesma coisa também João Batista, 30 anos. Jesus começou com 30 anos. E da revelação gloriosa que Ezequiel teve, uma visão extraordinária, movimento de seres angelicais. E essa canção em espanhol fala de tudo isso, mas é uma letra muito bonita. E claro que é impossível a gente desenhar, a gente pintar esse quadro com esses elementos sobrenaturais da manifestação da glória de Deus. Na verdade, não existem palavras, não existe pincel, não existe pintor que possa realmente traduzir na realidade esta visão que Ezequiel teve. Mas aí estão alguns elementos e que foi bem montado este vídeo. E a letra desta canção traduz muito esse momento. Então, o primeiro capítulo de Ezequiel é muito importante. Venham, participem, e será uma coisa muito especial para a gente compreender que reino a gente pertence, que reino de glória a gente vive, que glória está nos esperando, como o profeta Elias foi arrebatado, uma visão extraordinária. Que visão teve Isaías, que logo se arrependeu dos seus pecados, disse que era um homem miserável, pois tinha palavras impuras nos seus lábios e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ali recebe uma santificação do próprio anjo que vem como a tenaz, uma brasa viva do altar de Deus e toca nos seus lábios. Amados, é coisa misteriosa.
que o Espírito Santo de Deus vai nos trazer nesta lição, neste primeiro mês de janeiro. E com certeza nós vamos estar alinhados com uma campanha sobre o Espírito Santo. E vamos viver a grandeza dessa glória. Chega, me arrepia, amados, de ver como Deus se revela para a gente. E escolheu Ezequiel, para dar essa revelação interessante. O vídeo vai ficar tocando aí, a gente vai em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Desejo a você um domingo abençoado, à noite, maravilhosamente, todos aqui. Eu vou fazer uma visita do meu dever da congregação da São Miguel e levar uma palavra de um ano abençoado para eles, mas o culto aqui vai ser uma bênção, vai ser algo extraordinário. Domingo que vem é a nossa última missão. Estamos fazendo a nossa confraternização. Depois eu vou passar para alguns irmãos a cooperação, tá bom? A venha, que vai ser a nossa confraternização da escola dominical. Oh, glória, aleluia. Querido Deus, Pai que está nos céus, abençoa a viagem da irmã Benedita, está regressando para Belém, Senhor. Guarda a tua filha, Senhor, nesse traslado de aeroporto, de aeronave, Senhor, de mudança de uma aeronave para outra. Pai, que ela seja assessorada por Ti, Senhor, e possa chegar aqui em paz, em segurança, e estar conosco no culto. Deus abençoe meus irmãos, o seu almoço hoje, os que estiverem enfermos. Pai, haja cura, visita a irmã Eunice, Senhor, olha a aflição da tua filha, ó Senhor, problemas familiares, visita, Senhor, a tua serva e opera um milagre, faz uma obra transformadora na vida da sua prole. Pai, liberta, Pai, faz uma obra gloriosa de salvação. Pai bendito, dá-nos uma manhã, uma tarde abençoada. Senhor, há uma previsão de chuva. Ó Senhor, mas tem misericórdia dos irmãos e aqueles que a água entra nas suas casas. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, mas que haja um despertamento em Belém, que haja um despertamento no Brasil, que o Brasil possa voltar-se para Ti. Pai, no nome de Jesus. E à noite estaremos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe a nossa oração e o nosso amor, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos e todos dizem amém. Tá bom.